Sejam bem-vindos à nossa unidade do Shopping Lar Center. Um prazer receber vocês aqui hoje e vamos falar de um assunto super diferente, exclusivo. Um vídeo muito educativo hoje, com muitas curiosidades e muito conteúdo bacana. Hoje vamos falar sobre uma tal de uma resina polimérica. É um acabamento exclusivo nosso da Edico, uma tecnologia patenteada. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Resina polimérica porque nada mais é do que uma lâmina de plástico. Vamos simplificar aqui, uma lâmina de polímeros, por isso que é resina polimérica. Nós importamos isso de países da Europa, então nós importamos da Alemanha, da Itália, da Inglaterra. Nós compramos essas lâminas dos mesmos fornecedores que a Audi, que a BMW, que a Mercedes. Então sabe aquele acabamento que tem em painel de carro, que imita couro, mas não é? É resina polimérica. E nós desenvolvemos a tecnologia para aderir essa resina em uma chapa de MDF. O que isso traz de diferente para o ramo dos móveis planejados? Qual que é a empregabilidade dessa resina? Ela veio para substituir a laca. Laca é aquela pintura automotiva. Como que funciona? É uma chapa de MDF também, pintada. Então vai para uma câmara de pintura, tem as demãos de tinta e fica com a camada de tinta em cima da chapa. Nós trabalhamos com laca também. É um acabamento incrível, é muito bonito. Porém, é um acabamento extremamente frágil. Então, se você, sem querer bater nele, estão ali arrumando a casa, bateu no acabamento, ele trinca, é pintura. Com a resina, nós conseguimos solucionar esse tipo de problema. Então, é um acabamento extremamente durável, muito resistente, tem 5 anos de garantia. Então vem que agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a empregabilidade desse tipo de acabamento. Nesta cozinha aqui, por exemplo, esse tipo de acabamento, esse acabamento clássico e tudo mais, tem o nome de Provençal. Todo o mercado trabalha hoje com uma linha de Provençal em 2 modalidades. Na verdade, 3. Vamos lá, vou explicar todas aqui para vocês. A primeira, clássica, pintura. Então, isso daqui nada mais é do que uma chapa de MDF que recebe essas usinagens e depois é pintada. No nosso caso aqui, recebe a nossa resina. Então, um acabamento perfeito, extremamente durável. Para vocês terem ideia, isso daqui está montado em showroom há mais de 2 anos. Pessoas usam essa cozinha todos os dias, abrem, fecham, batem e os acabamentos estão perfeitos, tá bom? Então, primeiro tipo que o mercado trabalha, laca. Segundo tipo, PET, um plástico PET. Então tentaram copiar nossa resina, mas não conseguiram. Então lançaram para o mercado. Hoje é bem comum o pessoal trabalhar com esse tipo de acabamento, com acabamento PET mesmo, porém é um acabamento que tem um toque muito diferente. Você não consegue este nível de acabamento e perfeição nos detalhes, tá bom? E um terceiro tipo é montar isso daqui na mão. Então você faz o requadro mesmo, tá bom? Na chapa de madeira, encaixa um fundo aqui e utiliza. Funciona? Funciona. Causa o mesmo senso estético. Porém, isso daqui é um acabamento já mais refinado, mais diferenciado e tem alguns detalhes que você não consegue com nenhum desses outros tipos de acabamento. Quais são? Aqui você consegue ver o veio da madeira. Então, é como se fosse uma lâmina de madeira natural mesmo. Depois a gente vai pegar os takes mais de perto para vocês conseguirem ver o tipo de acabamento. E além desse tipo de acabamento provençal, nós conseguimos outros tipos de acabamentos e de texturas. Então aqui nós temos uma textura de lâmina de madeira. Porém, ali nós já temos uma textura totalmente diferente. Vem que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Para quem não conhece, aqui são nossas salas de atendimento, tá bom? Então, quando vocês vierem aqui nos fazer uma visita, vai ser um prazer receber vocês aqui, tá bom? Vamos mostrar aqui? Acho que é melhor, né, Ícaro? Vem cá, deixa eu tirar a cadeira. Então, aqui, a gente consegue fazer esse tipo de frisado também com a nossa resina. E olha só, olha o brilho desse material aqui em cima. Aqui a gente tem um acabamento acetinado, que é um acabamento mais opaco, sem brilho. E aqui no fundo, a gente tem um acabamento que imita o aço cortem. Só que ele não imita só o aço cortem visualmente, ele tem o toque de um aço cortem. Então se você passa a mão nele,
você sente um material áspero, ele brilha. É um acabamento maravilhoso, extremamente exclusivo, e ele empregado em paredes para revestir, em tampos, um acabamento extremamente resistente e com um impacto visual fora de série. A gente utilizou o irmão dele ali na cozinha, ó. Aqui a gente utilizou um que imita um cimento queimado. Então ele tem o mesmo toque, o mesmo brilho do aço cortem, porém em vez de ser alaranjado e tudo mais, ele já tem essa pegada mais do cimento mesmo. Aqui a gente tem esse toque já mais texturizado, enquanto aqui no gaveteiro a gente optou por utilizar uma resina acetinada, que é aquela resina sem brilho. Então você tem esse toque bem macio, não fica com marca de dedo e extremamente resistente. Não acabou. Olha só o nosso teto aqui dessa unidade. Todo ele num acabamento que é como se fosse uma trama natural. Então ele imita como se fosse um linho. Tem um efeito visual maravilhoso. Então a gente recobriu todo aqui nosso teto das salas de atendimento com ele. E tem um toque também fora de série. Se você passa a mão, você consegue sentir a textura. É muito diferente. Vamos lá para cima que tem mais. Aqui no andar de cima, nós temos de novo aqui com um acabamento aveludado. Então a gente consegue aquele efeito de painel frisado. Aqui os frisos estão um pouco mais espaçados do que o que a gente viu lá embaixo. Você consegue também adequar isso. E o toque desse material, gente, é inexplicável. Vocês têm que vir aqui, passar a mão nele, aí você vai pegar e falar, entendi o que o Lucas estava falando. E todo mundo que vem, passa a mão e fala, meu Deus, agora eu entendi. E nós revestimos também, olha só, todo o teto daqui com bozeris também, feitos por resina. Então aqui já é um acabamento branco, liso, com o mesmo toque aveludado, incrível. E lá no fundo, é legal para a gente conseguir visualizar também as diferentes empregabilidades. Então lá embaixo a gente viu esse azul aqui na frente das gavetas da cozinha. Aqui nós temos uma proposta diferente. Então revestimos a parede com o painel e colocamos nossas bozeris. Aqui já com aquele acabamento acetinado, com aquele mais opaco, com um toque super bacana também. Gente, de resina nesse showroom é isso. Nós conseguimos também... Achei. Vem cá. Temos também a resina com brilho. Então, se você do mercado só acha brilho em lâminas de BP que ficam todas marcadas, ou em pintura, ou em até portas de vidro, aqui a gente consegue o acabamento em brilho também na nossa resina. Agora sim, acabamentos em brilhos, acabamentos acetinados, acabamentos emborrachados e acabamentos com texturas iguais os que a gente viu lá embaixo de aço. Então a gente tem aço cortem, cimento queimado, temos também com textura de linho e tem outro muito legal que é com textura de aço escovado, que também é um acabamento fora de série. Então deixem aqui nos comentários qual foi o acabamento que você mais gostou e qual você escolheria para ter na sua cozinha. E eu quero saber se é frisado, se é em alto brilho, se é liso, se é no estilo provençal, igual que nós vimos lá embaixo. E deixem também sugestões do que mais vocês gostariam de ver, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.